Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todas vocês mulheres. Nós estamos aqui nessa semana então para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. E como é bom nós podermos ter esses minutos na presença de Deus para ouvir a voz do Espírito Santo, que Ele quer falar aos nossos corações. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 9 em diante, que diz assim: Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno deveria eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos santos na prisão. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz dos céus que exercia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levantando-te, põe sobre teus pés, porque até pareci por isso, para te pôr como ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para que lhe abra os olhos e das trevas os converta à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amadas irmãs, essa passagem bíblica de Atos dos Apóstolos está relatando o momento em que Paulo foi preso. Agora Paulo foi preso e ele estava sendo enviado a Roma e o rei o chama, o governo de Festo chama ele para mandar ele a julgamento. Só que o rei não queria prender Paulo. Queria que Paulo negasse o nome de Jesus e voltasse a ser um deles. Aqueles que perseguiam o nome de Jesus, aqueles que perseguiam os cristãos, e que ele voltasse a ter as práticas que ele tinha anteriormente. E Paulo aqui, ele não reluta, ele quer ir para Roma para ser preso, porque ele sabe que em tudo há um propósito. A partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu que tudo o que haveria de acontecer com ele estava debaixo de um propósito. A visão de Paulo foi aberta e ele começou a entender que estando em prisão, estando em qualquer lugar que fosse, Deus estaria com ele. Então, quando nós começamos a entender a vida de Paulo, quando ele passa a ser Paulo e deixa de ser Saulo, nós vamos entender que ele entrava num barco, o barco afundava. Entrava numa cidade, ou era preso ou era apedrejado. Mas Paulo estava feliz, porque todo aquele que é livre em Cristo não são paredes que vão aprisionar. Porque todo aquele que é livre em Cristo, o lugar onde estiver, vai poder estar livre na presença do Senhor Jesus. O que nos torna livre não são espaços físicos, mas é uma alma liberta e curada na presença de Deus. E Saulo agora deixa de ser um homem violento, um homem perseguidor, para ser um homem abençoador. E agora esses reis, eles não conseguem entender essa mudança de Saulo. Então Saulo, ali nos versículos do versículo 14 em diante, Saulo começa a relatar para eles qual foi a experiência que ele teve. E ele diz: ao meio-dia, quando estava eu e os sacerdotes, o céu se abriu, eu vi uma claridade e o Senhor me chamou pelo nome.
E eu perguntando quem eras, ele se revelou a mim e disse: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Já pensaram em se colocar no lugar de Paulo, no meio de um caminho, ver um clarão, enxergar Jesus e Jesus perguntando para ele: por que tu me persegues? E Paulo, nesse momento, ele teve um encontro genuíno com o Senhor. A vida dele foi transformada e ele entendeu. E agora, então, ele estava falando para esses reis que a missão que ele havia recebido do Senhor. E ele diz assim, ó: e ele me mandou que eu ficasse em pés, nos meus pés, porque agora ele me chamou como ministro e testemunha das coisas que eu havia de ter visto e ainda daquelas que virão. E ele me deu uma ordem para que eu livre o povo e os gentios a quem ele estava me enviando. E ele diz que ele me abriu os olhos para que eu abrisse os olhos dos demais, tirasse das trevas, tirasse do reino de Satanás, para que eles recebessem o perdão dos pecados e a herança através da fé e através de mim. E ele diz para o rei Agripa: por causa disso, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. E é sobre isso que eu quero concluir essa mensagem falando ao coração de vocês hoje. Existe uma visão celestial para as nossas casas. Existe uma visão celestial para o nosso chamado, para o nosso ministério. Nós somos mulheres que nós temos o poder de ser mulheres libertadoras ou então sermos mulheres carcereiras, como várias mensagens tem disponível na internet e no YouTube de vários pregadores ministrando sobre isso. Um crente, ele tem o poder de libertar outras pessoas ou encarcerar. E aqui o rei Agripa deu a oportunidade de Paulo escolher se ele queria ser preso ou se ele queria ser solto. E ele entendia que ele, não negando o nome de Jesus, mas se deixando prender, tendo Jesus no coração, ele estava livre para libertar outras vidas. Muitas vezes nós entendemos que a nossa prisão, e muitas vezes num casamento que está passando por um processo, no trabalho que nós estamos passando por um processo, nós enxergamos esses ambientes num determinado tempo como um cárcere, como uma prisão, e nós queremos fugir desses lugares. Mas eu quero dizer para você que é dentro desses lugares que muitas vezes você quer fugir, que Deus vai te usar como uma libertadora, como uma mulher com poder de abrir a visão de outras pessoas, tirar do reino das trevas e transportar a luz através da tua vida. Não fuja da visão celestial que o Senhor tem para a tua vida. Seja uma mulher que abrace a visão dos céus, que execute o propósito de Deus na terra, começando pela tua casa. Eu não sei a vida de cada uma de vocês, mas o Senhor sabe. Aquele que é o Deus de perto, Deus de longe, aquele que sonda os nossos corações, Ele conhece o profundo da tua vida. Ele sabe o que tu tens passado, transparecendo ou no oculto. E eu quero te dizer que seja livre em Cristo, para que Deus possa transformar a tua vida, a tua casa e os teus filhos através do teu chamado. Abrace a visão dos céus e faça do teu lar uma extensão dele, em nome de Jesus.